Glória a Deus. Primeira igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar nossa alegria por estarmos sendo tão bem recebidos e amados por essa igreja. Que Deus venha recompensar, abençoar poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe a vida do pastor Carlos, a sua esposa, a missionária Eliana. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que tem orado por nós. Eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Há um ano atrás, nós recebemos hoje a visita do Rodrigo. Tinha mais de 5 meses que nós não víamos ele. E há um ano atrás nós íamos aqui, nessa congregação, e sentada com o pastor ali naquele escritório, no gabinete, nós conversávamos com ele e eu falei, quem sabe a gente vem morar em São Paulo e vem congregar aqui. Isso tem 1 ano, e 1 ano depois, irmãos, dentro de 1 ano, de 1 mês, de 1 dia, Deus faz coisas incríveis e extraordinárias na nossa vida. Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Se você pudesse, sente, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, com base no texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de ministrar sobre o tema, que eu tenho falado isso todos os dias para mim mesma e lembrado a minha alma: ainda tem vida aí. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer isso a ela: ainda tem vida aí. Diga para ele, diga para ela. Que coisa linda. Agora eu vou pedir para você dizer para a pessoa que está do outro lado, diga assim para ela: pessoas não são descartáveis. Diga com fé. Queridos, eu não sei se você já sentiu a dor da rejeição. Eu não sei se você já sentiu a dor da discriminação. Em algum momento da sua vida você era útil para alguém, mas em determinado momento você afastou-se e por esse motivo foi descartado sem misericórdia. Talvez um momento difícil, talvez um cenário pavoroso, talvez um cenário de desânimo, talvez uma mudança de cidade, talvez aconteceu uma situação em que você não era culpado, mas aquela pessoa te descartou sem misericórdia. Hoje muita coisa é descartável, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, hoje é o culto profético. Cadê os irmãos? Estão empolgados, estão animados, estão crendo que Jesus vai fazer milagre aqui hoje? Hoje muita coisa é descartável. Olha só, o copo é descartável, prato é descartável, lenço é descartável. Tem gente que descarta planta. Eu já vi gente descartando animais, deixando de lado, querendo entregar a doação. Conviveu tanto tempo com o bichinho, mas depois está querendo descartar. Pois é. E, inclusive, pessoas também são descartáveis e tratadas assim em alguns lugares. Amizades e relacionamentos duradouros estão em falta. Às vezes a gente se apega com alguém, você abre o coração com alguém, mas quando você vê, foi descartado. Só que no contexto do texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver um homem que, mesmo dado como morto, ele não foi descartado, e a igreja experimentou um grande avivamento através do que Deus fez na vida dele. Mas voltando, irmão, sentir-se descartável dói, sentir-se desprezado dói, a rejeição dói, ela nos dá a sensação de que nós somos inúteis, de que nós somos inferiores. É tão difícil você chegar num lugar e às vezes tentar se familiarizar com aquele ambiente, mas ali já tem uma panelinha feita, ali já tem um grupinho feito, e isso dói, isso machuca. Acontece muito no meio dos jovens, acontece muito com as crianças. Às vezes a criança quer se enturmar, mas ela é rejeitada, e isso
isso dói, e não dói só no adulto, dói na criança, dói no adolescente, enfim. Mas o livro de Atos, ele é um livro que expressa o amor fraternal entre a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ama. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. A verdadeira igreja de Cristo ama. A palavra de Deus diz no capítulo 1 de Atos: estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Buscando a presença de Deus e aguardando a descida do Espírito Santo. Aí no capítulo 2 diz: eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa. E eu creio que nessa noite a casa será cheia pela glória. Atos tem uma demonstração de amor. O povo está reunido, o povo tem tudo em comum, o povo compartilha os seus bens com quem necessita. E esse amor está em falta, sim ou não? Tem muitos lugares que não se ama mais. Tem muitos lugares onde a fraternidade entre a igreja de Cristo não existe. Muita gente se reúne para adorar a Deus, mas não tem comunhão com o irmão que está do lado. E como é que nós queremos ver Jesus? A gente canta cada coisa que às vezes eu fico impressionada. A gente levanta a mão e diz: eu quero conhecer Jesus, mas a gente não quer nem conhecer o irmão que está do lado. E às vezes por causa de algo que foi dito, a gente já descarta. Hoje Deus está nos lembrando que precisamos viver o que nós cantamos, que precisamos estar disponíveis para que Deus venha nos usar, não apenas num púlpito, mas principalmente nos bastidores, porque tem muita gente precisando que a vida seja devolvida através de um abraço. E eu pergunto: você está disponível nessa noite? O capítulo 20 inicia dizendo que Paulo chamou para si os discípulos e, abraçando os discípulos, saiu para a Macedônia. Esse capítulo como um todo transmite amor, cuidado, reciprocidade. Amor, cuidado e reciprocidade. Uma Bíblia fantástica. Quem quiser melhorar é só ir lá. Quem quiser aprender é só vir aqui. Certa feita Jesus confrontou os saduceus e disse: sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem a palavra. E quem não conhece a palavra não conhece o poder de Deus. É por isso que hoje um monte de gente se deixa levar por algumas coisas lá fora, dizendo que é poder, mas poder de verdade é conhecer a palavra, ser moldado pela palavra, ser dirigido pela palavra, viver a palavra, pregar a palavra e praticar essa palavra no dia a dia comum da igreja. Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Quem ama Deus, ama a palavra de Deus e ama o povo de Deus. Um certo teólogo disse: por que muita gente acha que vai chegar no céu? Como que pode muita gente querer chegar ao céu, conhecer Jesus, sendo que odeia o livro que ele deixou para a gente? Então precisamos ler a palavra de Deus, porque ninguém aqui, irmãos, está isento de passar por lutas. Jesus disse que no mundo teríamos aflição, mas deveríamos ser bom, porque do mesmo jeito que ele venceu, ele nos deu a garantia: a minha igreja também vencerá. Quem é a igreja? Quem é povo de Deus? Pois tenha por certo que aquele que começou a boa obra, ele vai completar, porque ele não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. Quem crê nessa palavra? Paulo passa uma semana nessa cidade. Mas antes de chegar aqui, ele passou 5 dias navegando. Paulo já havia estado nessa cidade. E ele poderia muito bem ter dito: não tem necessidade de ir lá, está difícil. Olha só a situação que está acontecendo. Olha só o mar bravio e revolto. Mas Paulo sabia que aquela chama que havia sido acesa no seu coração era para dirigi-lo a um lugar onde Deus tinha algo extraordinário a fazer na sua vida. Da mesma maneira que a dificuldade foi grande, o milagre também foi. Eu vou repetir porque alguém não entendeu. Da mesma maneira que a dificuldade foi grande, muito maior foi o milagre que aquele povo experimentou. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite: quanto maior é a adversidade, quanto maior a luta, quanto maior o levante, maior é a glória que será revelada, porque Deus não vai perder essa casa. Em toda a Bíblia, pessoas viveram momentos de milagres, de operação de maravilhas extraordinários. E muita gente não tem o seu nome citado. A mulher do fluxo de sangue, quem sabe o nome dela? Quem sabe o nome da samaritana?
E assim tantas outras pessoas. Mas eu olho para Eutico, um homem que não teve uma atitude correta, mas ainda assim ele é citado nominalmente. E aí você pode dizer, mas por quê? Porque Deus usa situações que parecem ser trágicas para trazer recomeços incríveis na vida do seu povo. Eu tenho uma palavra de Deus para um Eutico que está aqui nessa noite. Não importa quão trágica tenha sido a situação que você tem vivido até aqui, Deus trará um recomeço e Ele será poderoso, porque o nome do Senhor será glorificado. Quem crê nessa palavra? Eu creio nela. O mais impressionante é ver o que significa Eutico. Olha o nome, Eutico, significa afortunado ou feliz. Lucas insere o nome dele aqui, não apenas a história, para nos ensinar que pessoas felizes também caem, também erram e também precisam de ajuda. Não é porque é rico que não precisa de ajuda. Não é porque é feliz, porque não vai precisar de ajuda. Algumas pessoas como eu, que têm um nome significativo. O meu nome é Ruth. O significado, amiga, conselheira. A área que eu mais fui ferida na vida até hoje foi na área das amizades, porque nem sempre aquilo que você carrega no nome vai ser aquilo que você vai viver. Eutico era para estar feliz, mas vai carregar um trauma, vai carregar uma tragédia, vai carregar uma ferida. E o que fazer no dia da adversidade? Hoje cada um de nós que estamos aqui temos uma história para contar, sim ou não? E nem sempre a história que nós temos para contar é a história que nós gostaríamos de contar. Nem sempre o testemunho que você gerou na dor, na luta, na aflição e no sofrimento é o testemunho que você gostaria de contar. Tem gente aqui que veio para Jesus depois dos 20 anos, mas gostaria de ter nascido em um lar cristão. Mas nem sempre o testemunho que nós temos para contar é o que nós gostaríamos de contar. Eutico só aparece uma vez. E justamente nessa única vez, a situação não é boa. E detalhe, a situação adversa foi provocada por ele mesmo. Agora olhe para mim, quem é que avisou Eutico que no lugar onde ele estava tinha um perigo e tinha um risco para que ele viesse cair e a sua vida ser ceifada? Eu aprendo com Eutico que pessoas afortunadas caem, tropeçam, sofrem. E Deus nessa noite está ensinando alguém a não fazer como Eutico, porque você pode fazer do seu cansaço a motivação da sua queda. E é tremendo, irmãos, quando você prega isso porque você leu. Mas é mais forte ainda quando você prega isso porque você viveu. No primeiro dia da semana eles estavam reunidos. Que dia é hoje? É o primeiro dia da semana. Não importa se amanhã é feriado, porque crente não celebra carnaval. Então amanhã é um dia comum. Nós estamos reunidos no primeiro dia da semana. E assim como no primeiro dia da semana Jesus ressuscitou, assim como no primeiro dia da semana Jesus apareceu aos discípulos pela primeira vez, assim como no primeiro dia da semana a igreja entrou e viveu essa incrível experiência, assim também Deus pode mudar a sua história no primeiro dia dessa semana. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eles estavam reunidos para partir o pão. Era a ceia do Senhor. Era um tempo de comunhão. Era um tempo de festa. Qual é o melhor culto da igreja durante o mês? Aquele que a gente espera com ansiedade. O culto de ceia. Mas no primeiro dia da semana, no maior dia da maior festa daquele povo, acontece também a maior tragédia. Acontece o quê? A queda e a morte de alguém que fazia parte daquela igreja. E eu vou deixar uma mensagem de Deus para quem está em casa e vai ouvir depois. Apenas cães celebram a queda de alguém. Apenas ímpio celebra a queda de alguém. Apenas ímpio celebra a morte de alguém. Apenas ímpio celebra o desfavor que acontece na vida de alguém. Paulo ia embora. E eu vejo o quanto Satanás luta para transformar bênçãos em tragédias. Mas se a igreja se une, Deus traz o avivamento sobre a casa.
Eu quero profetizar nessa noite sobre a vida de alguém. Não haverá luto na tua casa, não haverá morte no meio da tua família, porque nessa noite há uma igreja reunida, e onde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quem crê nessa palavra? Paulo ia embora, mas não se apressou. Era a sua despedida, era o seu último culto. Nunca mais Paulo retornaria àquele lugar. Então tal que quando ele está preso e escreve, ele diz assim: traz para mim a capa e os pergaminhos, traz para mim aquilo que eu deixei em Trode. Havia um misto de emoções. Quem sabe o povo cantava e chorava, quem sabe o povo estava ansioso, quem sabe o povo estava com sono, mas estavam lutando para permanecer acordado, porque aquele povo sabia aproveitar as oportunidades. Tem gente que vem à igreja uma vez por semana, mas não aproveita a oportunidade para adorar. Irmão, nós não somos pessoas que precisamos ser movidos por quem está aqui à frente pedindo. Levanta a mão para adorar, olha para o irmão para adorar, abre a boca para adorar. O nosso culto é racional e ele é voluntário. Ele é prestado ao dono da igreja, não pelo que ele vai fazer, mas por quem ele é. Quem ele é a raiz, a geração de Davi. Quem ele é a resplandecente estrela da manhã. Quem ele é o dono da igreja. Quem ele é o amado da nossa alma. Quem ele é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para sempre e eternamente. Ele merece ser adorado. Ele é adorado no céu, ele é adorado na terra. E onde tem uma igreja reunida nessa noite, tem adoração. Essa igreja vai viver uma despedida, e Deus está comunicando ao coração de alguém nessa noite: cuidado, porque muitas das vezes pode ser a última vez. A última vez que você tem a oportunidade de olhar no olho daquela pessoa e dizer: você é uma bênção. A última vez que você tem a oportunidade de olhar no olho daquela pessoa e dizer: eu te agradeço porque você tem sido uma bênção para a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida do Rodrigo, que o Rodrigo, ele nos ajudou muito tempo. Nós passamos mais de um ano nos hospedando na casa dele, e todas as vezes que ele nos vê, ele diz: eu agradeço vocês que naquele tempo que você estava ficando hospedado na minha casa, vocês estavam me abençoando. A gente estava sendo abençoado por ele, mas ele é tão grato que ele diz: eu também estava sendo abençoado pela vida de vocês. Mas tem gente que não sabe reconhecer. Tem gente que não sabe ver Jesus na vida do outro. Tem gente que não sabe celebrar quando Deus está levantando alguém. Tem gente que não sabe adorar quando alguém está louvando. Tem gente que não sabe prestar um culto ao Senhor racional, dizendo: Deus, eu não quero saber quem canta ou quem prega. Eu estou aqui por causa de ti, e a palavra não volta vazia. Eu sei que tu irás falar comigo. Mas nessa noite há uma igreja sensível, que está atenta ao que o Espírito está comunicando ao nosso coração. A Bíblia diz que havia muitas luzes acesas. O povo estava atento, e por causa das luzes acesas, quando o Eutico caiu, o povo viu. Deus está nos ensinando nessa noite a acender a luz, não para ver a queda de alguém, mas para olhar para o nosso próprio espaço, e quando ver alguém no momento de adversidade, avisar, alertar, antes de ver a pessoa cair. Tem tanta gente do nosso lado precisando de uma palavra, de um abraço, de uma ajuda, e Deus vai usar você para devolver a vida para alguém. Irmãos, ano passado eu passei o ano inteiro pregando, e às vezes eu, no final da mensagem, dizia: dê um abraço na pessoa que está do seu lado, e eu ficava ali esperando um abraço, e não tinha ninguém para vir até mim. Quantas vezes ano passado eu preguei e disse: Deus não vai deixar você passar vergonha, e muitas das vezes Deus nos permite ser moldado e provado naquilo que a gente prega. E que bom é que o mesmo Deus que permite a ferida é o mesmo Deus que sara a ferida. Tem cura chegando para a tua vida, tem restauração chegando para você. Essa dor não vai te matar, ela vai gerar um testemunho lindo, e você vai se alegrar na presença do Senhor. Acenda a luz. A Bíblia diz que Paulo estava pregando, e o povo ficou até meia-noite ouvindo Paulo pregar. Irmão, tem tanta gente que não tem paciência para meia hora de palavra. Mas Paulo não estava contando história, Paulo estava pregando a palavra. Carnaval é uma festa de entretenimento, mas para mim, a melhor festa, a melhor alegria, o melhor entretenimento, se é assim que a gente pode dizer, é estarmos reunidos na presença de Deus. Porque não existe isso, irmão, de que eu vou para a igreja só para me entreter. Não,
Eu recebo da presença de Deus quando eu adoro a Deus, quando eu celebro o nome do Senhor, quando eu louvo ao Senhor. E posso estar na igreja, posso estar em casa, onde quer que esteja. A minha vida é uma vida de adoração. Você não está aqui para adorar aqui apenas. Você está aqui nessa noite para ouvir o que o Espírito está comunicando ao teu coração. Você não precisa de uma festa para adorar. Tem igreja que só entrega entretenimento. Ela tem que apagar a luz para o povo adorar melhor. Ela tem que fazer eventos para o povo adorar melhor. Ela tem que trazer pregador de fora para o povo adorar melhor. Mas a igreja não precisa de festa que vai trazer gente de fora para lotar a igreja e o povo sair do mesmo jeito. A igreja precisa de palavra. A igreja precisa da verdade. A igreja precisa da mensagem cristocêntrica, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas Ele está disponível para nos dar vida abundante na sua presença. O que edifica não é o cantor, o que edifica não é o pregador, o que edifica é a palavra. Precisamos nos voltar ao ensino, à escola bíblica dominical, e ter prazer na palavra e se alimentar dessa palavra de dia e de noite. Paulo prega até meia-noite, e porque o povo não tinha rede social, ficaram atentos, porque hoje tem muita gente que deixa de vir à igreja para assistir o culto de casa, ou está na igreja, mas está disperso. A Bíblia diz que ele prega até meia-noite, e a Bíblia toda, Deus faz coisas incríveis à meia-noite. À meia-noite Deus passou no meio do Egito. À meia-noite Deus matou os primogênitos do Egito. À meia-noite Gideão começou uma batalha contra os midianitas. À meia-noite Sansão se levantou e arrancou os portões de Gaza. À meia-noite Ruth desceu para se encontrar com Boaz. À meia-noite, no Salmo 119, versículo 62, o salmista louvava a Deus. E à meia-noite, diz a palavra de Deus, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo sair ao encontro. A igreja do Senhor está na brecha, esperando Jesus voltar. Qual é a nossa esperança? Sua vinda. Nós aguardamos Jesus hoje, nós aguardaremos Jesus até que Ele venha. Cadê a igreja que está aguardando Jesus voltar? Mas a meia-noite, irmão, é uma hora difícil para você conseguir. Tem um povo que é noturno, mas tem um povo que quando dá, depois das 10, ele não consegue mais ficar acordado. Aí depois da meia-noite, irmão, quando o sono vem com força, pouca gente resiste. O cenáculo é alto, está no 3º andar, e quanto mais alto é o andar, mais alta é a queda. Só que Paulo não está ali em vão, e eu quero profetizar sobre a vida de alguém nessa noite. Eu posso estar pregando só para mim, mas eu creio que alguém também vai receber, que Deus trará um Paulo de forma estratégica para a tua vida, no momento da dor, da luta, da queda. E esse Paulo vai te ajudar. Ele não vai se conformar com a tua queda, nem com a tua morte. Ele vai te erguer com vida. Ele vai te devolver alegria. E vai ter festa na tua casa. Quem crê nessa palavra, eu creio nela. Ele caiu e foi levantado como morto. Eu aprendo aqui, irmão, que o máximo que a gente pode fazer é levantar alguém. Mas o poder para devolver a vida é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer. Tem horas que as nossas palavras, elas são escassas. Tem horas que você quer falar, que você quer agir, mas parece que nada surte efeito. É porque você ainda não chamou o amado da nossa alma, o Espírito Santo. Deus está falando com alguém nessa noite. Você, através da presença do Espírito que está na tua vida, vai ajudar alguém a se levantar e restabelecer a sua identidade na presença de Deus. Tem alguém disponível aqui nessa noite? A morte foi confirmada. Alguém olha e diz: morreu, enterra. O outro diz: não se preocupe, ainda tem vida. E eu pergunto para você: quem é você quando vê alguém cair? Não, tem gente que celebra quando alguém muda de igreja. Diz: nossa, Deus está limpando a casa porque fulano era muito difícil. Irmão, se Jesus for tirar o povo difícil que está aqui, não sobra ninguém. Porque cada um de nós somos difíceis numa área, sim ou não? Porque se tiver alguém perfeito aqui, eu quero lhe conhecer depois do culto. Eu sei e vivo Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Então, irmão, aqui ninguém é perfeito não, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Lá fora você pode ser empresário, você pode ser juiz, você pode ter uma alta patente. Lá fora, aqui todo mundo é servo. Nós somos chamados para servir. Tem gente que celebra quando vê a internet massacrando os outros. Tem gente que vai lá dar like. E Deus está falando a alguém nessa noite. Quando alguém se distanciar, vá lá, ligue, mande uma mensagem. Diga, você é importante para nós. E nós não queremos perder você. Deus quer nessa noite levantar uma geração que traz de volta, que abraça, que ama, que cuida, que zela. Não importa quem foi embora. O importante é que nessa noite Deus vai levantar gente para devolver vida e vida abundante. E você verá o que Deus vai fazer nessa casa por causa da unidade que Deus está trazendo. Irmão, quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, não deixa ninguém morto do seu lado. A gente canta umas coisas, não deixa o soldado ferido morrer, mas nós somos o único exército que se alegra e que mata os seus próprios soldados. Pessoas não são descartáveis. Deus está falando a alguém nessa noite, é tempo de demonstrar amor. Marque uma visita, envie uma mensagem, mas não deixe essa pessoa morrer. Paulo para de pregar, porque tem horas que a maior pregação não é o que a gente fala, é a postura que a gente adota quando a gente se cala. É a atitude. Paulo sai de dentro para buscar quem estava fora. E muita gente diz assim, eu não vou me sujar, não vou me contaminar. Mas Paulo não se preocupa com isso. Paulo sai de dentro, busca quem está fora para trazer de volta para o seu lugar. Sabe por quê? Porque o lugar de quem está lá fora é aqui dentro, mais uma vez, para adorar ao Senhor com a igreja. Paulo desceu. Diga comigo, Paulo desceu. E tem hora, irmão, que para ajudar você precisa descer. Ninguém se contamina espiritualmente porque vai descer e chegar perto de alguém que caiu, que precisa de ajuda, que está passando por um momento difícil. Tem um povo que ama a santidade, gosta de bater no peito e diz, não vou me contaminar. Caiu, que se levante. E hoje Jesus está te ensinando a aprender com Paulo, está me ensinando a aprender com Paulo. Não se distancie de quem precisa de ajuda. Aleluia. Quem ama, desce. Está no terceiro andar, vai para o segundo, do segundo vai para o primeiro, do primeiro vai por terra, mas desce. E para descer tem que empregar esforço. Eu não gosto de fulano, eu não conheço fulano, não vou com a cara de fulano. Pô, então, irmão, esqueça o céu. Porque no céu não vai entrar gente perfeita, vai entrar gente lavada, comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. A primeira atitude de Paulo, Paulo desce. A segunda, Paulo se inclina, Paulo chega junto. Porque tem gente que até ajuda, mas ele não quer chegar perto. Aí, irmão, quando Paulo se inclina, ele dá um ultimato à morte. Ele diz, morte, a última palavra sobre a vida de Eutico não é tua. Porque Deus traz vida ao vale de ossos secos. Paulo está vivo e se inclina sobre um morto. Porque quem ama se inclina. O que Paulo vai fazer em terceiro lugar? Paulo vai abraçar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 5 diz que há tempo de abraçar. O abraço aproxima. O abraço faz sentir o calor. O abraço faz a gente sentir as batidas do coração. O abraço protege. O abraço faz a gente sentir o outro e ouvir o que ele está comunicando ao nosso coração. E um milagre aconteceu depois de um abraço. Hoje, na noite profética, Deus quer usar pessoas aqui para devolver vida com um abraço. Deus está falando com alguém nessa noite. Quebre o gelo. Mande a indiferença embora, porque o tempo de abraçar é agora. Irmão, no céu não vai entrar gente de cara feia, torcida, rubicunda com a outra, não. No céu só vai entrar gente que olha no olho, libera perdão. Porque, irmão, eu sei e vivo isso. Liberar perdão para gente que não quer ser perdoado e que quer te provocar ao extremo. É difícil. E não precisa sentir para perdoar. Não precisa sentir para abraçar. Não precisa sentir para liberar uma palavra e dizer que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame da sua graça sobre a tua vida, que o Senhor te erga, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te use. Irmã, não estou sentindo nada, pois faça sem sentir, porque enquanto tu abençoa a vida de alguém,
o Senhor derrama bênção sem medida sobre a tua vida, sobre a tua casa, e realiza o desejo do teu coração. O povo está no tititi, está todo mundo falando, caiu porque estava no lugar errado, caiu porque mereceu, caiu porque estava numa posição desfavorável. Mas Paulo não fica dando ouvidos a quem está falando. Paulo para e diz: não vos perturbeis, a tragédia aconteceu, mas Paulo tem a autoridade de Deus, e ele usa a autoridade que Deus lhe deu para abençoar. Aleluia. Quem ama desce, quem ama se inclina, quem ama abraça, e quem ama abençoa. Aleluia. Paulo viu além, porque Paulo tinha visão espiritual. Uma igreja com visão espiritual é diferenciada. Não importa quem chegou aqui ferido, cabisbaixo, sofrendo, chorando, o importante é o que você vai fazer com quem chegou aqui nessa situação. Se você tem visão espiritual, você vai agir de forma diferente, porque quem ama, abençoa. E eu quero convidar você nessa noite a olhar no olho de alguém, mais uma vez, num momento de oração, e dizer a essa pessoa: tem vida aí. A Bíblia diz que Paulo traz Eutico de volta. E o que é que eles vão fazer? Vão fazer festa. A Bíblia conta a história de uma mulher que costurava, Dorcas. Quando ela morre, alguém diz: a gente não vai enterrar ela não, vamos atrás de Pedro. Pedro vem, ora, a vida é devolvida e o povo se alegra. A mesma coisa aconteceu aqui também. Porque, irmão, quem ama reconduz ao lugar aonde a pessoa caiu. Paulo vai, traz ele de volta. Olha, Eutico, o teu lugar é aqui. Aconselha Eutico, com certeza, sente aqui. Se coloca à disposição e volta a pregar. E a Bíblia diz que aquele povo vai comemorar. E o povo vai ficar consolado. Hoje é noite de se colocar à disposição de alguém e dizer a essa pessoa: eu vou te ajudar a se manter de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não importa o momento, não importa a hora, pode me ligar, porque eu vou te reconduzir ao lugar onde um dia você já esteve. Olha, você não tem cantado mais, eu sinto a sua falta. Olha, você não tem congregado todos os cultos como antes, mas eu me coloco à tua disposição para te dar uma carona. Deus está falando com alguém nessa noite. Quem ama traz de volta, quem ama reconduz, quem ama não se conforma. Alguém está caído, mas está precisando de você, então deixa Deus te usar nessa noite para reconduzir essa pessoa ao seu lugar. O jovem agora está vivo, e agora ele tem um testemunho, porque esse momento de crise não se compara ao que Deus vai fazer na tua vida. Gerar testemunho dói. Eu tive 3 filhos, irmão, e quando a gente vai chegando no 5º, 6º mês, a barriga parece que vai rasgar, e aquilo dói. Tem hora que a costela dói, você fica passando mal, tem falta de ar, mas quando nasce você vê o resultado de gerar. E Deus está gerando coisas aqui nessa noite em pessoas que estão sentindo dor, angústia, sofrimento, que não vê mais jeito, que não vê saída, que olha e diz: Senhor, eu estou congregando, mas o Senhor sabe que eu gostaria nesse momento é de estar em casa. Deus está falando com alguém nessa noite, assim como Paulo não evitou a queda de Eutico, mas ele ensinou a igreja a agir diante da tragédia. Nessa noite o Espírito de Deus está ensinando a sua igreja a agir diante de alguém que está passando por uma adversidade. Deus está falando: desce. Deus está falando: se inclina. Deus está falando: abraça. Ele está dizendo: abençoa. Você foi chamado para abençoar. O testemunho está sendo gerado, porque Deus tem coisas maiores a realizar. E eu encerro agora dizendo: não haverá funeral. Olha para essa pessoa e diga isso para ela: não haverá morte. A vida chegou, e aonde tem vida, tem festa. Onde tem vida, tem unidade. Onde tem vida, tem alegria. Onde tem vida, tem louvor. E nessa noite tem vida. Essa igreja é uma igreja viva. É uma igreja que adora. É uma igreja que celebra. É uma igreja que não se reúne para bater ponto. É uma igreja que se reúne para adorar ao dono da igreja.
A vida chegou. E o Deus que devolveu vida a Eutico através de Paulo, Ele quer devolver vida a alguém nessa noite através de você. Você pode dizer, mas eu sou tão improvável. Não tem problema. Deus não está à procura de gente amostrada. Ele está à procura dos improváveis, é dos remanescentes, é dos que são esquecidos, é daqueles que estão no anonimato, irmão, mais do que nunca. Hoje eu conversava com meu pai dizia, o importante não é ser famoso, o importante não é ser conhecido, o importante é ser amado, é ser cuidado. E Deus está dizendo, valoriza a tua igreja, valoriza o teu pastor, valoriza essa pessoa que está do teu lado, valoriza a unção que Deus te deu. Olha para a tua mão, olha para aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. É tempo de abençoar. Ainda tem vida, Eutico. Irmão, quando todo mundo está celebrando a morte, a queda, dizendo acabou, não tem mais jeito, liga para a funerária. Paulo diz não. Paulo tem sensibilidade. E Deus quer devolver, irmão, a nós a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de saber o que o outro está passando. Irmãos, mês passado eu vivi uma situação e várias pessoas me ligaram dizendo assim, depois que aconteceu, irmã, quando eu vi que tu colocou no Instagram que tu ia participar de uma live, irmão, meu coração sentiu de te dizer. Eu digo, não diga mais nada, porque tem hora que Deus quer usar você e você se acovarda, depois você se arrepende. Então Deus está falando com alguém nessa noite. Sentiu o desejo de ligar, ligue. Ai, não sentiu o desejo, mas Deus trouxe aquela pessoa à tua memória, pois faça a sua parte e deixa que Deus se encarrega do resto. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele quer usar você. Irmão, 2026 só começou. Ainda tem vida, ainda tem obra a ser feita, ainda tem campo nessa cidade. E nossa cidade tem quase 800 mil habitantes. Deus quer usar você para ganhar vidas nesse lugar. Deus quer usar você para devolver vida a alguém. Imagine uma coisa agora, nessa cidade, quantas pessoas estão presas dentro de um quarto, sem ter força para sair, e estão abatidas, estão enfermas na sua alma, e Deus quer usar a sua igreja. Tem alguém disponível nessa noite? Irmão, porque a gente canta, eis-me aqui, estou disponível, e Jesus quer usar você. Domingo passado foi culto de missões. Cadê a irmã que pregou? Vem cá, fica logo aqui pertinho de mim. Uma bênção, irmão. Pensa numa palavra abençoada. Vem logo, Ceazinha. Irmão, uma bênção, uma mulher de Deus. Aí ela pregando e eu fiquei olhando. Quantas vezes a gente canta coisas que a gente não vive. A gente canta, eu quisera ir ao campo missionário. Mas o campo missionário, às vezes, que Deus vai te dar. Venha, querida, fica aqui que nós vamos orar agora. Às vezes, irmão, é só a tua vizinhança. Às vezes é só lá no teu trabalho. Porque tem gente querendo ganhar a África, mas não ganhou nem a vizinhança. Olha aqui, eu tenho um vestido igual esse, podia ter vindo igual, não era para a gente estar fardada? Escute aqui, irmão, tem horas que a gente canta coisas, mas tem gente do nosso lado precisando de uma palavra. Só que Paulo desce, Paulo se inclina, Paulo abraça e Paulo abençoa. Eu quero convidar você nessa noite a ter em fé essas 4 atitudes de Paulo para devolver a vida para alguém. Irmão, você não sabe como essa pessoa que está do teu lado chegou até aqui, mas Deus quer usar você. E eu não sei se vai ser preciso um obreiro descer para abraçar um irmão, eu não sei se vai ser preciso uma irmã sair do seu banco e ir lá nas meninas da mídia, mas alguém nessa noite precisa de uma palavra, e Deus quer usar você. Se coloque de pé e deixa Deus te usar nessa noite. Solta meu hino aí, querida, em nome de Jesus. Irmão, em nome de Jesus, de 2 em 2, segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus, se for preciso, sai do seu lugar, dê um abraço em alguém e libera perdão para a vida dessa pessoa e ore por ela nessa noite. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida.
da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ore por alguém, porque do teu lado tem um milagre. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Ore por essa pessoa. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Oh, glória. Aquilo que parecia impossível, cante. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então ora por essa pessoa. Usa-me, sou teu milagre. Abençoa a vida dessa pessoa. Usa-me, eu quero te servir. Oh, declare isso nessa noite. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, deixa Jesus te usar. Ó filho de Davi, adore a Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Dê um abraço nessa pessoa, profetiza a vida sobre ela, em nome de Jesus. Diga a ela: você é um milagre, sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Amém, Senhor amado. Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, e queremos pedir que a graça do Senhor se faça sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que recebemos por meio da sua palavra, Senhor, seja rema sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, aquilo que temos aprendido, aquilo que temos ouvido da sua palavra, que temos sido ensinados, ó Pai. Nós te agradecemos pelo seu favor, te agradecemos porque somos filhos eleitos em Deus e co-herdeiros em Cristo. Te agradecemos porque estamos debaixo de uma palavra profética, de um ano de servir, e temos aprendido, Senhor, pelo anjo da tua casa, que tem nos ensinado, Senhor, a te servir com alegria, a te servir com um coração sincero. Então cada um que veio nessa casa nesta noite, receba a porção do teu Espírito, a alegria, o fortalecimento, a graça do Senhor, que saiam daqui abraçados, acolhidos, amados e fortalecidos para um ano que o Senhor tem nos conduzido de vitória, de graça, sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, Senhor. Que haja cura, salvação, que haja porção dobrada do seu Espírito. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o Senhor da igreja e o Senhor está conosco. Te louvamos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Dê um abraço nessa pessoa, diga para ela: ainda tem vida aí. Diga a ela: você é um milagre. Diga a ela: 2026 tem coisa nova, tem coisa grande, tem coisa extraordinária. Viveremos um grande avivamento sobre essa casa, porque o vento passou, mas você permaneceu, e a glória da última casa será maior, será maior.
querido, eu sei que tu estás aqui nessa noite. Oh meu Deus, e como prova de que tu estás, vai renovando teus vasos, renova a tua igreja, renova teus obreiros, renova os músicos, renova os líderes, derrama sobre nós. Derrama sobre nós do teu Espírito. Derrama sobre nós o teu poder. Derrama sobre nós da tua unção. Levanta profetas nessa casa. Dá-nos poder, dá-nos autoridade. Salva vidas nesse lugar. Derrama da tua unção. Derrama do teu Espírito. Oh meu Deus, onde tiver um enfermo agora, que ele seja curado. Oh, coloca a mão na enfermidade agora. Coloca a mão onde está doendo agora. Seja curado agora. Seja curado agora. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Hoje é culto de milagre. Hoje é culto profético. Pai, entra na UTI. Vai devolvendo vida. Vai devolvendo vida. Vai restaurando a saúde. Para que haja testemunho. E teu nome seja glorificado nessa casa. Oh, e teu nome seja glorificado. E teu nome seja glorificado.